Sejam todos bem-vindos ao nosso Growcast. Esse é o nosso 8º episódio. Eu sou a Cristiane Alves e o tema de hoje é ensino bilíngue. E para conduzir esta conversa comigo, eu trouxe aqui novamente a Teacher Dê. Seja bem-vinda, Dê, novamente. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? O seu podcast foi muito bom, viu? É mesmo? Você não viu? Eu cheguei a ver. Você não deu uma Meu marido é meu maior fã. Foi ele que assistiu, então. Ele assistiu algumas vezes. Minha mãe, minha família, o pessoal gostou. Não, mas foi muito bom. E o tema foi legal também, né? Foi bem pertinente. Para quem não assistiu esse podcast que nós estamos falando, foi o 5º? 6º, eu acho. Não me recordo qual, mas nós falamos sobre por que não matricular seu filho numa escola tradicional. Exatamente. Muito legal, né? Sim. E hoje nós temos um outro tema que mora no nosso coração. Sim. Né? Que é o ensino bilíngue. A Grow Up é uma escola de ensino bilíngue de imersão. E nós trouxemos esse tema, porque tanto as famílias que visitam a escola e até as próprias famílias da escola têm bastante dúvidas sobre esse tema, né? Sim. Então, nós te trouxemos aqui, já que a Dê é uma especialista no assunto, para desvendar um pouquinho dessas dúvidas e dificuldades. Com certeza. E acho que a gente pode começar falando sobre ensino bilíngue, né? Então, o que é esse ensino bilíngue? Legal, muito bacana. Bom, gente, de novo agradeço aí o convite de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa área que eu amo muito, que é ensino bilíngue, ensino de língua estrangeira. Trabalho com isso há bastante tempo já. E aí eu queria começar me desculpando porque eu falo muito. Esse é um assunto que eu gosto. Então, os assuntos dos quais eu tenho bastante propriedade para falar e até emoção, assim, eu acabo me estendendo. Então, será que vai rolar parte 2 desse podcast? Vamos ver. É o que a gente vai descobrir. Sim. É o que a gente vai descobrir. Bom, falar sobre ensino bilíngue, né? Primeiro que não existe uma legislação no nosso país hoje vigente que determina, que regulamenta ou que faz aí uma categorização? Exatamente, de escola bilíngue. Existe, assim, educação bilíngue para surdos, né, para pessoas portadoras de necessidades especiais, no que tange questões auditivas. Então, existe bilíngue para surdos, mas não existe, por exemplo, relação ao bilíngue língua estrangeira. Quando a gente fala de bilíngue língua estrangeira, o inglês, ele é tido como língua de prestígio, né? Esse é um nome no mercado, nome comercial. Não existe regulamentação. Bem no meio da pandemia, no auge da pandemia, ali 2020, 2021, surgiu uma portaria com algumas diretrizes que as escolas que se intitulam bilíngues deveriam se adequar para poder continuar utilizando essa nomenclatura, digamos assim. Mas essa lei, ela ainda não foi homologada, então ela ainda não está valendo. Existem portarias estaduais, então o estado de Santa Catarina, eles estão bem avançados com relação a isso. Inclusive, essa lei federal foi bem inspirada no que já dizia ali o pessoal de Santa Catarina, com relação à condução das práticas bilíngues. No Rio também, né? No Rio também, isso. Mas não tem ainda nada definido. E isso acaba sendo bom e ruim. Então, assim, o primeiro aspecto, né? Se tivesse uma lei, eu acho que ela tentaria colocar toda a complexidade do ensino bilíngue dentro de uma caixinha. Então, acho que seria ruim. Mas, por outro lado, seria bom, porque hoje em dia o que nós vemos é, comercialmente, muitas escolas se auto-intitulando bilíngue. Como não tem essa legislação de carga horária e tal, então determinadas escolas ofertam, por exemplo, 5 horas de inglês na semana, inglês como língua estrangeira, não como bilíngue, que é outro ponto que a gente vai conversar sobre a diferença, e acreditam que é suficiente para se intitular bilíngue. E aí o pai e a mãe, na condição de pai e mãe, ou seja, não especialistas em educação, eles acabam comprando, muitas vezes, acreditando nessas propostas. Não cabe aqui julgamento de valor, né? O que é certo, o que é errado, enfim, se nem o governo federal ainda foi capaz de mensurar isso, não cabe a nós. Mas cabe a nós trazer aí o esclarecimento e a diferença do que é isso. Então, talvez uma legislação, né, regulamentando o bilíngue fosse colocar
toda essa complexidade numa caixinha, mas, por outro lado, talvez fosse esclarecer parâmetros para que o nome não fosse utilizado de forma banal. Sim. Então, eu acredito que esse é um primeiro ponto. Então, ainda não temos legislação no que tange. O que nós temos? Oferta, modelos de escolas que trabalham com ensino bilíngue, auto-intitulado ou o bilíngue, vamos gerar uma polêmica, o bilíngue de verdade? Ou auto-intituladas, ou bilíngue de verdade, que seria, intencionalmente, né, de verdade. Intencionalmente jogando aí uma polêmica. Uma pimenta uma pimentinha aí no caldo da nossa discussão. Então, as escolas, né, que se auto-intitulam bilíngue, enfim, que ofertam um programa bilíngue, por exemplo, muitas vezes, elas optam por aumentar a carga horária de língua inglesa que é ofertada para as crianças ou para os adolescentes. Então, na BNCC, é obrigatório ofertar inglês a partir do 6º ano. E aí existem lá os objetivos que eles precisam aprender, o que tem que ser cumprido lá no final do ensino médio. Quem estudou em escola do Estado, quem viveu essa realidade de escola do Estado, entende o que eu tô falando, né? É muito verbo to be, aí chega lá no fim, esse aluno, ele patina bastante, né? No que tange ensino de línguas, a BNCC ela é maravilhosa, mas a realidade do professor que tá lá na ponta é outra. Porque não é um professor que estudou para ser professor de língua estrangeira também, exatamente, né? Tem essa questão também da formação do professor. Isso. E então a maioria das escolas elas ofertam um pacote maior de horas de ensino de inglês. E quando eu digo isso, eles ofertam um material, um livro, que vai ter, sei lá, 5 horas de inglês na semana, 6 horas de inglês na semana, 3 horas de inglês na semana a partir do infantil, por exemplo. E vai ser literalmente conteúdo de língua. Sim. Então vai ensinar para crianças colors, vai ensinar os animals, alguns comandos em inglês, mas vai ter um material onde essencialmente ali vai ser priorizado o ensino da língua. Então vai ser um professor que tem, na teoria, competência para ensinar língua, que vai atuar aí frente a essas crianças, esses pré-adolescentes, né? Em linhas mais gerais, são aulas de inglês. Aulas de inglês, né? Exatamente. Um número maior de aulas de inglês Sim. na semana. Sim. É isso. Isso. Em linhas gerais, assim, resumindo, é isso. Eles ofertam mais aulas de língua. Isso. E o que difere, né, essa questão de ofertar mais aulas de língua para o ensino bilíngue? Acho que esse é o grande cerne da questão, o ponto mais importante para a gente conversar. Que ser bilíngue não é apenas falar inglês. Exatamente. Não é só ter o domínio e saber se comunicar no idioma. Ser bilíngue vai muito mais do que isso, né? Tem toda uma questão cerebral mesmo, de neuroplasticidade, né? Toda uma questão neurocientífica mesmo no que tange essas habilidades, né? O ser bilíngue. Então, quando a gente se preocupa muito com apenas o ensino da língua, a gente peca um pouquinho nesses outros aspectos. Então, uma escola bilíngue, e aí eu vou falar o bilíngue de verdade, ela vai ofertar para as crianças, para os pré-adolescentes, a vivência no idioma. Que vivência? Então, assim, a comunicação do dia a dia. Os conteúdos que precisam ser ensinados. Então, o conteúdo, ele é tão importante quanto o meio pelo qual ele está sendo ofertado. Então, ensinar ciências é tão importante quanto ensinar inglês. Contemplar ali a matriz curricular, os itens da BNCC, é tão importante quanto o uso do idioma. Então, a gente precisa de um profissional, né, que ele esteja gabaritado, capacitado para compreender a infância, compreender os métodos, os modos de aprendizagem das crianças, entender ali qual é a necessidade de aprendizagem daquele grupo e ser capaz de fazer essa comunicação em inglês, ser capaz de ensinar em inglês. Não dependendo da língua materna, que é o português, para fazer isso. Sim. Não usando a língua materna como meio. Porque a criança, diferente do adulto, e aí esse recado ele vai muito especificamente assim para os pais, e eu falo muito como professora, que é uma coisa que eu já ouvi bastante. O pai fala, mas né, ele precisa traduzir, eu pergunto em casa, ele não sabe me responder. Bom, o adulto, a gente, quando foi aprender inglês, os pais, quando entram numa escola de inglês, adolescentes, né, os maiorzinhos, eles dependem de ter conhecimento daquele assunto em português, daquela palavra, daquele verbete em português, para, em cima dele, né, sobre ele, construir o aprendizado de língua estrangeira. Significado, né? Exato.
Isso não acontece com as crianças. A criança, ela não precisa, vou dar um exemplo bem simples, mas ela não precisa necessariamente conhecer cachorro, a palavra cachorro, a figura do cachorro para construir o conceito de dog, por exemplo, né? A criança, ela tem uma facilidade muito maior de construir isso, ela não depende do que ela sabe em português. Tanto que por quantas vezes a gente não ouve pela escola, né? A criança acabou de começar na escola, já sabe qual é a bag dela. Até os pequenininhos, né? E ele não precisa saber que é mala ou mochila. Tem criança que até questiona, é mala, é mochila? Né? O que é isso? Não, é sua bag. Para ele está muito construído o conceito. Mesma coisa da water bottle, né? Sua garrafa de água. Sim. Conceitos muito sólidos, construídos em língua estrangeira, que independem do conhecimento em língua materna. A criança não precisa necessariamente ter. Porque no cérebro da criança, as coisas não são separadas. Elas não são fragmentadas, né? Aqui eu tenho uma caixinha, uma gavetinha onde eu guardo o que eu sei em português e aqui eu tenho uma gavetinha da onde eu guardo o que eu sei em inglês. Os adultos tendem a fazer mais isso, tendem a engessar um pouco mais, depender um pouco mais aí dessa segurança da língua materna que está exposto há muito mais tempo, né? Muito mais anos, do que a criança. A criança ali, nos seus anos iniciais de vida, né? No early childhood. Eles não dependem desse conhecimento em língua portuguesa, em língua materna, para construir o conhecimento em língua estrangeira. Porque no cérebro deles, é tudo uma coisa só. Sim. O aprendizado, ele é um só. Ele não é fragmentado. Então, esse também é um aspecto muito importante de como esse aprendizado, ele se dá, né? De como ele é construído, de como ele é solidificado. Então, existe essa grande diferença de como o adulto aprende e como a criança aprende. Sim. Voltando no comecinho da sua conversa, quando você falou um pouco sobre o ensino bilíngue, né, de como funciona uma escola, eu vou chamar de bilíngue de imersão, para não causar tanta polêmica. E você comentou que existe a vivência. Exato. Né? Acho legal a gente esclarecer para as famílias que o ensino de imersão, o inglês como língua, ele não é o objetivo final, vamos dizer assim, né? Uma aula de idioma, que é aquela que você vai numa escola de idiomas ou você contrata um professor para te ensinar, o objetivo final é a língua em si, né? Você saber falar aquele idioma. No caso do ensino bilíngue, o inglês, ele é o caminho. Ele é o meio que nós utilizamos para que o aprendizado aconteça. Com certeza. Né? Independente do contexto, da matéria. Vou usar a palavra matéria aqui para ficar melhor explicado, né? Então, você usou o exemplo das ciências, né? Então, a gente usa o inglês para ensinar ciências, a gente usa o inglês para ensinar matemática. Sim. E, consequentemente, a língua é adquirida também. Né? Não se deixa de aprender a língua, mas o foco principal não é esse. Exato. O foco principal é você cumprir com aquilo que o currículo pede. Exato. Porém, em inglês, usando o inglês como meio de comunicação. Sim. Né? Na escola bilíngue de imersão, tanto o conteúdo quanto a língua, eles são equivalentes. São. Eles são importantes da mesma forma. Então, é importante tanto a criança ter todo esse conhecimento de ciências, matemática, enfim, o que estiver sob o guarda-chuva do bilíngue, quanto o conhecimento da língua em si utilizada naquela matéria específica. Né? Então, assim, são coisas equivalentes. Numa escola de inglês, a língua é mais importante. Nas aulas de inglês, a língua é mais importante, Sim. é o que é priorizado. No contexto bilíngue de imersão, tanto o conteúdo quanto a língua, eles são equivalentes. Então, é importante, sim, saber a língua e é importante, sim, saber o conteúdo. Sim. A língua é o meio pelo qual isso se dá. Então, o processo de aprendizagem, eu sou completamente apaixonada, né? Eu gosto muito de ver quando esse aprendizado acontece para as crianças, né? Porque a gente tende a achar que é muito subjetivo. Mas quando você começa a não só estudar, mas a viver essa prática bilíngue no dia a dia, é bem plausível, assim, é bem visível como que se dá o aprendizado. Então, a gente nota, por exemplo, as crianças os menorzinhos, assim, né? 3, 4 aninhos, 2, eles têm muita segurança em produzir inglês, né? Eles gostam de falar inglês. Eles cantam, eles reproduzem o que eles ouvem em casa,
Tem criança que chega pra mamãe no dinner em casa e fala more please, porque é como eles escutam na escola. Não é mais, por favor, é more please, porque é como eles estão habituados. As famílias se derretem, com toda a razão, amam, porque é um processo muito bacana. Mas aí essa criança cresce um pouquinho, 5, 6, 7, e aí a família começa a cobrar mais. Poxa, tá mais tempo na escola, tá mais tempo exposto ao inglês e fala menos. Por que será que isso acontece? E a gente tem, várias respostas para isso, né? A principal é: todo aprendiz passa por um período silencioso na língua, principalmente as crianças. Então, nessa idade transitória, de 5 para 6, 6 para 7, até 8 às vezes, as crianças eles estão transitando entre aquilo que eles já escutaram, que eles já absorveram, todo aquele conteúdo que dorme na cabecinha deles, porque tá ali sendo acessado, quanto ao que eles conseguem produzir. E não é por habilidade ou por não conseguir, é porque eles já são muito conscientes de que o inglês é diferente do português. E eles estão numa escola bilíngue, uma escola que vai ofertar as duas línguas, não uma escola que vai apenas ofertar o inglês, que aí seria uma outra condição. Sim. Mas eles estão numa escola bilíngue. Então, a criança, ela opta, consciente, às vezes inconscientemente, por usar o português. Quantas vezes a gente não vê as crianças maiorzinhas mesmo? A gente fala o tempo todo em inglês e a criança responde em português. O que indica que ela tem total compreensão daquilo que foi passado, mas ela escolheu responder em português. E uma característica bem bacana que a gente tem na Grow Up, que eu considero muito importante no aprendizado da criança, que é diferente da escola de inglês, por exemplo, é a gente não ficar o in English, please. In English, please. Porque isso, em determinados momentos, e para algumas crianças, chega a ser desrespeitoso com o aprendizado. A gente ter essa paciência, a gente comprar essa briga com o tempo, ela é muito valiosa. Porque no momento certo, a criança ela vai ter uma relação super bacana com o idioma e ela vai produzir. Aí, quando ela passa dos 8 para os 9 anos, ela já se sente muito mais confortável em produzir em inglês. Porque ela já ouviu bastante, ela já teve tempo de assimilar aquilo. Ela teve o seu período silencioso respeitado e ela consegue produzir. Quais são os adultos, né? Eu, como professora de inglês, você, boa parte da sua vida como professora de inglês, quantas vezes a gente não pega um aluno adulto que fala assim, nossa, eu tenho um bloqueio com o inglês? Muitos. É muito comum a gente escutar isso dos adultos. Eu acho até que o comercial, quando faz esse trabalho com os pais, também deve escutar do pai. Eu vou colocar agora pequenininho na escola, porque Pra não ter que passar pelo que eu passei. Nossa, essa é a frase de milhões. É o que a gente ouve sempre. E é exatamente isso que a gente desmistifica trabalhando na Grow Up. Porque a gente cria esse ambiente saudável e propício para a criança se desenvolver no idioma. E ela vai falar, ela vai produzir quando ela se sentir confortável. A gente não fica ali exigindo in English, porque a gente quer que a criança tenha uma relação bacana com o idioma. A gente quer que a relação da criança com o inglês seja uma relação valiosa. Que a criança goste de falar inglês. Vou fazer um parênteses aqui, vou contar de um aluno meu. Um aluno que entrou na Grow Up no Kids 4, ficou com a gente Kids 4, Kids 5, não esteve conosco Grade 1, voltou Grade 2 e agora está no Grade 3. E é uma criança que, 4 anos de bilíngue, né? De imersão na Grow Up. Deixa eu só esclarecer que as nomenclaturas, porque pode ser que... verdade. Então, o Kids 4, 5 seria 4 e 5 anos, né? Jardim 1 e 2. Isso. E quando ela fala grade 2 e 3, seria segundo e terceiro ano do Fundamental 1. Tá? Isso, é uma criança que não esteve conosco no primeiro ano do ensino Fundamental 1. Que, se não me engano, foi bem o ano da pandemia. 21, né? 2021. Não, a pandemia foi 20. Então, mas 2021, certo? Sim. Ainda era pandemia, vai. É. Ainda estávamos vivendo ali de máscara. E aí, esse aluno, ele chegou para o nosso segundo ano, ele tinha todo aquele conteúdo de Kids 45, muita exposição em inglês guardado na cabeça dele, toda hora a gente reacessava, então eu reacessava esse conteúdo, a criança absorvia, a criança entendia, a criança sabia, mas a criança não falava. Bom, setembro de 2023, a criança vira para mim e fala assim, Teacher D, I love speak English. E vira a chave e começa a se comunicar em inglês comigo, começa a comunicar em inglês pela escola, começa a se comunicar em inglês com os amigos na sala e situações do dia a dia. Para mim foi muito marcante, mas esse evento só se deu porque ele foi capaz de recuperar, né, o que ele havia assimilado, se sentir confortável num ambiente seguro para produzir e produzir.
sem medo, né? Então a gente respeita o tempo da criança. Se desde o início nós ficássemos martelando na tecla do only English, I don't understand when you speak Portuguese, né? Se o teacher também tem essa postura, a gente gera uma relação com a língua de muita cobrança. E a ideia é outra. A gente não quer criar adultos traumatizados com o idioma. A gente quer criar adultos como esse meu aluno, que aos 9 anos ele virou para mim e falou, I love speak English. E é exatamente sobre isso, né? É sobre gostar, ter vínculo, ter afeto, com a professora, com a escola, sim, mas com a língua. Entender a importância do que está sendo ensinado e se sentir confortável para produzir. Todos eles desabrocham. Todos eles falam, mas cada um tem o seu momento. Eu acho que a principal vantagem, né, de estar num contexto de ensino bilíngue é a naturalidade e a espontaneidade, né? Porque quando você está num contexto, vou pegar de escola mesmo de idiomas ou aula de inglês, você vem num fluxo de pensamento, e de repente aquele fluxo é cortado, beleza, então agora é aula de inglês. Tá. Quando você está numa escola de ensino bilíngue, você está naquele fluxo o tempo todo. Né? Então, é um ambiente mais, eu vou dizer, natural. Não é natural porque nós não estamos, né? Nós não somos um país cuja primeira língua é o inglês, mas nós estamos trazendo essa oportunidade desse aprendizado mais espontâneo, mais natural, que é muito mais parecido com o que eles vivem ao aprender o português. Exatamente. Né? Porque o português, ele começa a ser... Eu vou usar aqui essa palavra a criança, ela está aprendendo português desde o momento que ela está na barriga. Exatamente. Que ela ouve. Sim. Né? Então, ela está ouvindo, né? Ela nasce e continua ouvindo. Ela vai criando repertório. Sim. Cria repertório. Vou usar a sua analogia da caixinha, né? A caixinha tá vazia, então eu preciso encher essa caixinha, né? Sim. Então, eu vou enchendo. Como que eu encho? Né? No caso do português, eu tô vivendo. Sim, vai ao mercado, vai na padaria. Eu vou ao mercado, eu brinco, eu converso, enfim, né? E então, o que a gente busca proporcionar dentro desse ensino bilíngue é algo parecido. Sim, essa equivalência. Né? Beleza, é um contexto de vida. Sim. Não é um contexto de aula, mas é um contexto de vida, de rotina, de dia a dia, né? Não desmerecendo o contexto de aula, que faz um recorte... Sim. É um modelo. É uma opção. É uma opção. Isso. Mas, falando aqui exatamente das vantagens mesmo, né? De favorecer, de oportunizar esse aprendizado num ambiente de vivência. Eu acho que é esse o ponto. E outra coisa importante também, com relação às expectativas das famílias, que a gente lida bastante, né? Sim. Eu até cheguei a comentar no outro podcast e falei, esse é assunto para outro momento, acho que esse é o momento. Os pais, às vezes, eles perguntam para as crianças, como que é o nome disso aqui em inglês? E, de novo, não é dessa forma que a criança aprende, né? Sim. Não é tradução de comando. Esse modelo é o modelo do qual o pai foi exposto, porque provavelmente ele estudou numa escola de idiomas. Foi assim que ele aprendeu inglês. Ele não esteve inserido no ambiente bilíngue de vivência para aprender. Cada um faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. Sim. Não é falando que as ferramentas estão erradas, mas o método de aprendizagem da criança é diferente. Consequentemente, a forma da qual a gente acessa esse aprendizado também é diferente. Então, tradução de comando, perguntar para a criança, o que é isso? O que você aprendeu hoje? Como é que se fala? Não sei o quê. Não é o caminho pelo qual eles vão soltar o que eles sabem. Eu tenho até uma história engraçada. Eu acho que você já deve ter ouvido. Mas o Guilherme, eu estava no elevador com ele. Eu acho que ele estava no Kids 3 ou 4, assim, já faz um tempinho, né? E estávamos ele e mais uma moça. E tinha chovido muito naquele dia, então nós estávamos um pouco molhados, assim, né? E aí ele lançou assim pra mim, mamãe, a minha bag tá wet. Aí eu olhei pra ele assim, né? E falei assim, é porque choveu, a gente pegou chuva e tal. E aí a moça ficou olhando com uma cara estranha, sabe? Nossa, o que essa criança falou, né? E aí eu repeti, só que eu repeti em português. Falei, sim, a sua mochila tá molhada. Aí ele falou, mamãe, a bag tá wet. Então, assim, ele traduziu o meu comando, né? E foi muito engraçado, porque ele misturou os idiomas. Sim. Né? E eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco disso, sobre a mistura, até desmistificar um pouco
a ideia de que essa confusão é negativa, né? Então, ele, como você mesma disse, ele optou pelos 2 idiomas. Sim. E tá tudo bem, Porque né? ele tava confortável. Ele tava confortável, né? E hoje ele tá no Grade 3 e às vezes eu dou uma... Como mãe, né, gente? Eu abri um parênteses agora, lado mãe falando, né? Às vezes eu falo assim em casa. So, guys, today we're going to speak in English. Only in English today, okay? Aí, tanto ele e o Gabriel falam, não, mamãe, eu não quero falar inglês hoje. Eu falo, não, please, just a little bit. Não, mamãe, eu não quero. Beleza, aí eu respeito. Aí, de repente, no outro dia, eles falam assim, mamãe, only in English now. Então, assim, é muito deles isso, né? Então, eu quis usar esse exemplo para concretizar o que você trouxe. Com certeza. Né? Até pela questão da ansiedade das famílias também. E eu acho que nesse pontinho, assim, ansiedade das famílias, eu acho que também é relevante a gente comentar que, por exemplo, na educação infantil, a criança fica conosco na Grow Up por 5 horas. Nesse período, ela tá imersa ali, se a gente pudesse medir, sei lá, 80% do tempo em inglês. Por que eu digo isso? Porque tem aula de letramento, porque tem educação física, porque tem música, porque tem judô, que são aulas em português. Beleza, 80% dessas 5 horas. Só que todo o restante do período, essa criança vai para casa e ela está exposta a um ambiente de língua materna, em português. Então, até se a gente pensar assim na equivalência de tempo de exposição, a gente não consegue competir ou brigar com o tempo em língua materna, né? Então, a criança ela tá exposta muito mais tempo ao contato em português. A família fala português em casa. Vou ao mercado, de novo, brinco, vou à farmácia, tenho um irmão mais velho, mais novo, enfim, meus avós, aniversário, festinhas e tal. Todo um contexto onde essa criança está sendo alimentada com repertório em português. E eu acrescento a questão da referência, né? Porque na escola a criança olha para você e você é a referência em inglês. Então ela sabe que com você a comunicação vai acontecer de um jeito. Agora a mãe, ela fala em português. Sim. Então a mãe chega e fala inglês comigo? Não, mas com você eu não preciso falar inglês. Sim, eu sei não que é a você minha fala referência, português, né? Então tem isso também. A escola acaba sendo uma referência de inglês para eles, né? De ambiente, né? Então isso muda também bastante, né? Com certeza. É muito pertinente levar em consideração essa questão do tempo de exposição mesmo. Sim. No ensino fundamental, eles ficam um pouco mais de tempo na escola, né? Eles têm um semi-integral. Mas metade do período é dedicado ao conteúdo sendo lecionado em língua materna e metade do período dedicado ao conteúdo que é lecionado em inglês. E dessa forma também. Então, de novo, a gente não consegue brigar, a gente não consegue competir com o tempo de exposição em língua estrangeira com língua materna, né? Até você falou da mãe, e a gente chama de língua materna por uma razão, né? A língua da nossa terra-mãe, da língua que a gente fala aqui. Então, a gente não consegue brigar com esse tempo. E esse nem é o caminho, sabe? Quantidade de horas, aumentar a exposição, aumentar horas, e aula extra, e aula particular, e a escola de inglês. A ideia nem é essa. A ideia é a gente respeitar o processo e confiar que o cérebro é uma máquina incrível e que tem muitas habilidades, né? Muita capacidade. Confiar nesse processo de aprendizagem. Eu acho que a palavra confiança, com relação ao que tange o bilíngue de imersão, é o ponto-chave aqui. Confiar no processo. É óbvio que se o pai tem alguma dúvida, se não é um aluno da Grow Up, enfim, ou mesmo se for, o pai tem que questionar, sim, quais estão sendo os métodos, como que está sendo feito esse aprendizado. Eu acredito muito que o canal de comunicação aberto é o melhor caminho. A gente usa tal estratégia, a gente usa tais palavras, a gente faz de tal jeito. Para aqueles que têm interesse em complementar ou para aqueles que têm apenas curiosidade. Eu entendo que é um caminho. Mas a criança, ela vai soltar, ela vai florescer no tempo dela. E todos vão, né? Todos vão. Acho legal você reforçar que é um processo, né? Porque realmente é. Só que não é um processo rápido, né? É um processo que leva tempo. E é importante, sim, a gente... nós, enquanto famílias, né? Acalmar a ansiedade e entender que está acontecendo. Sim. E como você mesma disse, acessar a escola em casos de dúvidas, enfim, para realmente tirar qualquer questionamento que tiver na mente, Exato. né? Aparar as arestas, né? Tem que ter uma comunicação clara, eu acho que isso é muito importante. Bom, o ensino bilíngue, ele tem muitos mitos. E se nós fôssemos falar de todos os mitos, daria Mais um podcast. eu diria que uma temporada
sobre ensino bilíngue, né? Com certeza. Parecido assim com as séries do Netflix, daria pelo menos umas 2 temporadas aí para falar sobre tudo isso. Mas eu acho que o principal mito é o da confusão. Uhum. Ou do que, o meu filho está deixando de aprender o português. Né? Isso é um questionamento. Uhum. Mas o meu filho vai confundir? Mas o meu filho vai deixar de aprender? Poxa, ele está aprendendo português agora. Se eu colocar ele no ensino bilíngue, vai prejudicar, porque ele vai deixar de aprender o português para aprender o inglês. Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa confusão, né? E até usar como base mesmo a questão da neuroplasticidade, né? Sim. De todo esse processo mesmo. Sim. Essa pergunta é muito bacana, acho que a gente já ouviu muito isso, né? Na Grow Up. Bastante. Eu como professora, enfim, nossa, ouvi muito mesmo. E vai ouvir por muito mais tempo. Pois é. Mas eu acho que o mais importante da gente falar... Primeiro eu quero abrir um parênteses, que pra mim, quando a criança confunde, quando ela mistura o idioma, como professora, isso me dá uma satisfação tão grande, porque eu acho que é um processo tão rico que acontece, né? É tão elaborado essa produção da criança, que eu acho incrível. Mas esclarecendo de novo, porque eu sou especialista em educação, eu sou especialista em ensino bilíngue, então para mim é lindo, mas às vezes para o pai e a mãe são especialistas na área deles e cada um é especialista no seu próprio filho, talvez não fique claro. Sim. Então esclarecendo, né, trazendo luz para essa situação, eu vou até ser um pouco repetitiva. A criança ela não precisa do conteúdo que ela sabe em português para aprender o inglês. E em nenhum momento ela está confundindo. Ela está ali dentro das gavetinhas, das caixinhas que ela tem na cabeça dela, ela está colocando para jogo toda a habilidade linguística que ela tem. E essa habilidade, ela pode vir tanto em português quanto em inglês, quando ela está exposta no ambiente de imersão, né, no ambiente bilíngue. Então, ela está colocando tudo que ela tem, ela está, né, se despindo, digamos assim, de tudo que ela entende de língua para produzir, para se comunicar. Então, essa confusão, ela em nenhum momento ela é prejudicial. Mesmo acontece, por exemplo, também é uma coisa que a gente escuta bastante, com relação ao período de alfabetização. Mas nossa, não, agora não dá para pôr, porque período de alfabetização vai confundir a criança. Alfabetizar em 2 línguas, né? Alfabetizar em 2 línguas, então, são dúvidas muito comuns. Primeiro que a gente nem fala de alfabetizar em 2 línguas, né? O alfabetizar, ele se dá em língua materna mesmo, inicialmente. Isso é uma coisa que nós temos bem esclarecido na Grow Up, depois de muito estudo, muita reflexão acerca de que como seriam feitos os 2 processos, não por confusão, mas por entender o tempo que a criança está exposta no português, né? Entender que o processo de alfabetização vindo inicialmente em língua materna, ele favorece e ele enriquece o processo em língua estrangeira. Então, começa por aí. Mas não prejudica em nenhum momento a criança. A criança ela vai estar com mais repertório para produzir. Quando a gente pensa em alfabetização, por exemplo, na Grow Up, a gente trabalha com método fônico. Então, a criança, ela começa lá no Kids 2, vou adiantar um pouco a fala da Nagen, ela começa lá no Kids 2 com o reconhecimento de algumas letras, entendendo ali o que são letras, aqueles símbolos, né, que compõem palavras. No Kids 3, a criança começa a reconhecer a letra do nome próprio. Então, a letra inicial do nome. Meu nome é Denise, começa com a letra D. Show. D de dado. D de dado. D de dedo. No Kids 4, essa criança agrega as vogais. E aí, ela já começa a fazer ali hipóteses de palavras, né? De sonoras. No Kids 5, então, a gente parte do princípio que, conheceu o alfabeto, em linhas gerais, conheceu a letra do nome, já reconhece a letra dos amigos, conhece as vogais. No Kids 5, então, a gente começa a expor as consoantes. O processo por si só é muito bonito, ele funciona muito bem, né? Dá muito certo. Sim. Conhece aí as consoantes. E não é ba, bebi, bobu, mas a criança vai traçando essas associações com base no que elas já conhecem. Quando essa criança vai aprender inglês, ela já tem esse conhecimento de letra. Só que, mas o alfabeto em inglês é diferente, verdade. Para isso que a gente complementa, desde o infantil, o que eles aprendem com os sons das letras em inglês. E aí, quando a gente fala de alfabetização bilíngue, por isso que a gente fala primeiro em alfabetizar em português as crianças. Porque a alfabetização, num contexto bilíngue, ela depende muito do conhecimento que a criança tem de som.
né? Uma questão sonora mesmo. Sim. Tanto que no português, como eu comentei no Kids Hive, a gente vai lá e começa o B, C, D, E, ou F, depois que a criança já sabe as vogais. No inglês, não. No inglês, a gente tem um conjunto de consoantes que produz um movimento facial, né? Movimento de boca mesmo, parecido, para a gente ter condições de ensinar. Então, no inglês, por exemplo, a gente começa com a letra S. S, T, P, N, M, C, K. Aí você fala, nossa, mas que arranjo confuso de letras. Não é confuso, porque com base no som que a criança escuta, são letras que propiciam o aprendizado. Então, quando a gente fala de alfabetização bilíngue, a gente começa com palavras menores, são as CVC words, né? Consonant, vowel, consonant, palavras que têm consoante, vogal e consoante. Depois a gente começa com rima, para reconhecimento de som. Tudo baseado, de novo, no respeito pelo aprendizado da criança, no respeito pelo tempo e com base no que ele já vivenciou em língua materna, né? Então, ele vivenciou aquilo em língua materna, aquele conteúdo tá confortável para a criança, então a gente consegue inserir aí o conteúdo em inglês para complementar. Não acreditando que eles dependam do que eles sabem em português para aprender o inglês, porque são sons diferentes. A língua estrangeira, ela é dotada de fonemas que nós não temos em português. Sim. Sons que nós não falamos. Então, toda essa construção faz parte, né, do repertório da criança e do processo de alfabetização. Mas levando em consideração esse processo. Então, é feito primeiro em português, para a gente acreditar no método fônico, na maneira como os sons são concebidos. E depois a gente coloca o inglês para complementar, para agregar. E em nenhum momento nesse período a criança deixa de falar o que ela já sabe, ou ela deixa de aprender alguma coisa. A criança não deixa de aprender, né? É como se fosse uma esponja. Sim. Onde ela está inserida, ela vai estar aprendendo. O contexto onde ela estiver inserida, ela vai estar absorvendo o conteúdo. Então, às vezes os pais, né, tendem a pensar, mas vai deixar de aprender ou vai confundir. Entende que essa confusão não é benéfica. Que não é confusão, é a criança colocar todo o repertório que ela tem. Faz parte do processo. Faz parte do processo, para a comunicação. E 2, que tudo aquilo que a criança está exposta é benéfico para ela, né? Então, a criança não precisa de um processo por vez, ela precisa de respeito no processo. Ela pode estar exposta a vários processos, mas ela desde que ela seja respeitada no seu tempo. Sim. No tempo de exposição, no tempo de maturação. Acho que esse é o ponto principal. Existe uma dúvida bem recorrente das famílias que buscam a Grow Up, né? Sobre se é o momento certo, né? Então, qual que é a idade certa para inserir a criança no contexto bilíngue, né? Ou também trazem a narrativa de que a criança ela aprende mais fácil, mais rápido, melhor, porque ela é uma esponjinha, né? Enfim, então eu gostaria de conversar com você sobre isso, né? Sobre esse tempo, vamos dizer assim, né? Não existe um tempo, existe uma idade certa, sim ou não? E aí queria já linkar com a adaptação, que também é uma outra dúvida que as famílias têm, né? O meu filho, vou pegar o exemplo de uma criança que já esteve num ambiente escolar, e aí a família decide transferir para uma escola bilíngue, e aí a dúvida maior é como que vai ser essa adaptação? Sim. Meu filho não fala inglês, meu filho nunca foi exposto a um ambiente imersivo, e aí ele vai chegar lá e vai acontecer o quê com ele? Sim. Né? Então, queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Ótimo. Peraí, vale aquele negócio de cortar, que eu já esqueci qual era o primeiro mesmo. Sobre a idade. Tá. Você tem idade para começar. Você anota aí, tá? Bom, com relação à idade, eu acho assim que, com base nos estudos, né, não é só uma opinião, mas quanto antes a família puder investir no ensino bilíngue para a criança, melhor. Então, com 2 anos, maravilha. O que eu também não quero propor aqui é os pais se culparem. Mas nossa, quando eu tinha 2 anos, eu não sabia, só sei agora que tem 5. Não tem problema, é o momento. Toda hora é hora, todo momento é momento. Mas quanto mais novinha a criança está inserida no ambiente bilíngue, melhor é. Porque pensa, quando essa criança estiver com 7 anos, se ela está na escola desde os 2, ela já vai estar sendo exposta ao inglês há 5 anos. Então, quanto antes, melhor. É sempre benéfico. Até tem uma questão cognitiva, né, com relação a essa janelinha de conhecimento que se abre, né, no aprendizado da criança entre 2 e 3 anos, que é um momento muito oportuno. Então, é uma idade bacana. O que não quer dizer que, sei lá, meu filho tá com 8, quero colocar no ensino fundamental. Posso? Pode
Pode colocar. Ah, vai ter prejuízo, vai ter déficit. Olha, não dá para comparar com uma criança que estava na escola desde os 2 anos, por exemplo. São 5, 6 anos de exposição ao idioma que a gente não vai, enquanto escola, despejar tudo na criança. Sim. Não existe essa ideia de, não, então a gente tem que recuperar o tempo perdido. Nenhum tempo é perdido. A criança ela vai aprender dali pra frente. Até porque a gente entende que nenhuma criança é uma página em branco, né? E o inglês, principalmente, ele tá em todo lugar. Então a criança já ouviu alguma coisa, já ouviu alguma música no rádio, já viu algum desenho na televisão, já ouviu Disney, por exemplo. Enfim, Sim. algum contato essa criança já teve. Hoje em dia não tem como, né? Não tem como. Algum contato essa criança já teve. Então, totalmente novo, do zero, muito improvável que seja. Mas a gente não vai falar de recuperar o tempo perdido, não. A gente vai construir com a criança do ponto que ela chegou para a escola. E com relação à adaptação, quando eles são muito pequenininhos, a gente nem precisa usar tanto o português, mas a escola tem sim a flexibilidade de acolher a criança no momento de choro, no momento que se machuca, por exemplo, em língua materna. Existe sim essa flexibilidade. O português não é proibido, ele não é banido. É uma escola bilíngue. É óbvio que quanto mais tempo a gente expõe a criança ao idioma, melhor é. Mas em nenhum momento, principalmente as crianças do Kids, né, de 2 a 5 anos, a criança vai ficar desamparada se ela não entender o comando da professora. Isso não existe, isso faz parte do acolhimento. Se precisar, a professora vai baixar ali no nível do aluno, vai olhar no olho e vai sim explicar o que é para fazer, né? Eu gosto de dar um exemplo de quando eu dava aula para um Kids 4, na Grow Up, eu tinha uma turma que tinham crianças que estavam conosco desde o Kids 2, então há 2 anos, e crianças que entraram novas. E aí eu lá falando para as crianças, boys, let's organize the chairs, please, organize the classroom, toda a comunicação em inglês. E aí um aluninho ficou olhando bastante assim pra mim, bastante. Aí eu apontava a chair, aí ele virou pro outro e falou assim, eu acho que é pra arrumar as cadeiras. E aí eles arrumaram as cadeiras. Eu fiz, very good, chair, então eu apontei, né? Então toda essa questão de comunicação também corporal, né? Da gente apontar, explicar o que tá sendo feito, né? O professor no contexto bilíngue, ele tem toda uma comunicação até teatral, às vezes, né? De expressão mesmo do conteúdo. Mas, de novo, se a criança precisar, ela não vai estar desassistida, desamparada. Porque, de novo, a gente quer criar uma relação muito, muito boa com o idioma. Então, não é assim, aquela é a teacher que fala o que eu não entendo. Não. A gente quer desmistificar esse conceito. A gente quer construir uma relação saudável com a língua. Então, se necessário, a professora vai falar em português com a criança, vai ali fazer uma comunicação, principalmente nesses primeiros momentos de adaptação, às vezes quando pega do colo da mãe, né? Enfim, existe todo esse contato. E quando chega no ensino fundamental, de novo, não existe tempo perdido e a gente não vai recuperar o tempo dos outros que estavam há 5, 6 anos na escola. Mas a gente vai construir dali para frente com a criança. Se necessário for, em termos de conteúdo, como eu falei, tanto o conteúdo quanto a língua são importantes. É necessário conteúdo. A escola pode trabalhar com reposição, com oferta de reforço, apresentar essa target language para o aluno e ir construindo. E também fazendo retomadas. No ensino fundamental, como as nossas turmas não são muito volumosas, não são muito numerosas, a gente tem muita opção das crianças trabalharem entre si. Então, entrou uma criança nova, a teacher está lhe dando aula, talvez a criança não tem tão esclarecido exatamente tudo o que é para fazer, os próprios amigos ajudam, né? As próprias crianças E eles explicam. amam ajudar, né? Sim. Acolher, recepcionar. Então... As próprias crianças atuam como mini teachers ali nessa tutores, né? Do aprendizado, né, dessa criança nova, nesse acolhimento. O que não quer dizer que a escola não vai ofertar, se necessário for, dependendo aí do nível da criança, uma aula de reforço, de reposição. Só que essa questão do nível da criança também é muito polêmica para a gente conversar, né? Porque às vezes a criança vem de um contexto de escola mais tradicional e ela tinha, sei lá, 3 vezes por semana, 50 minutos de aula, apostila de inglês. Não dá para, dentro do contexto bilíngue, né, a gente avaliar o que essa criança sabe. Esse conteúdo tá lá. A gente precisa de tempo. A gente precisa viver
com essa criança no contexto bilíngue e entender o que sabe, o que não sabe, onde moram essas defasagens a serem supridas. E se existem defasagens, né? Porque às vezes a criança ela tem muito conhecimento com relação à escrita da língua, né? Ela tem bastante propriedade com relação aos sons, mas ela não tem propriedade, por exemplo, com relação aos elementos de rotina. Então, se faz necessário reposição de conteúdo, reforço, isso ela vai vivendo no dia a dia, né? Com relação à quantidade de horas que ela está exposta, ela vai absorver. É confiar no processo. E sem contar que a criança tem um poder de adaptabilidade e flexibilidade muito grande, né? Então, incomparável. Elas se adaptam muito rapidamente ao novo contexto, né? Sim. Bom, falando um pouquinho sobre a Grow Up, para as famílias que não conhecem, nós somos uma escola bilíngue de imersão, e a imersão começa a partir dos 2 aninhos, que é o nosso Kids 2. O berçário, nós trabalhamos com uma sensibilização ao idioma, né? Então, não é imersivo, porém, nós proporcionamos momentos de contato com o idioma para que a criança comece, né, a ter esse vínculo, né, com esse idioma que futuramente será introduzido de forma mais intensa. E nós seguimos na imersão até o final do Fundamental 1. No final do Fundamental 1, né, não somente no final, mas enfim, no ensino fundamental, a escola, ela, até como uma forma de trazer um pouco à luz esse resultado, né, esse conhecimento que as crianças têm, nós aplicamos o teste de Cambridge, né? Então, a Grow Up, ela é um centro aplicador de Cambridge e as crianças estão aptas a prestarem esse teste a partir do Grade 3, né? Isso. Então, isso é muito legal, porque as crianças, elas acabam enxergando também um pouco de tudo que elas vivenciaram, Sim. né? Colocando para fora tudo aquilo que elas aprenderam, né? E as famílias também, em contrapartida, ficam muito felizes e satisfeitas de verem o resultado. Com certeza. Né? Porque a família, quando ela opta por uma escola de ensino bilíngue de imersão, ela vem porque ela acredita em tudo isso, mas ela quer também ver um resultado, né? Ela quer ver o seu filho falando inglês, Sim. enfim. Então, para a gente fechar o nosso bate-papo, Mas nós estamos com o tempo estourado aqui. Meu Deus! Gostaria que você falasse brevemente. Meu Deus, brevemente. brevemente da certificação de Cambridge, né? Tá. E contar da experiência que as crianças tiveram. Nossas crianças tiveram essa experiência aí faz uns dias, acho que uns 20 dias mais ou menos. Sim. Para fechar esse bate-papo. Bacana, vamos lá. Bom, a gente aplicou então na escola o Young Learners Starters, que na escadinha de Cambridge é o primeiro exame que a gente pode aplicar, ele é um nível pré-A1, então ele é básico para as crianças, respeitando a idade deles. Só fazendo uma correção, a gente aplicou a partir do Grade 2. Grade 2. Isso, verdade. porque é a partir dos 7 anos, né, a prova. Verdade. E aí nós tivemos alunos do Grade 2 e do Grade 3 e Grade 4 realizando o exame. E aí, como toda prova, a prova ela exige uma preparação com relação ao seu modelo, né? Estrutura, né? Quem conhece Cambridge sabe do que eu tô falando. Então, são padrões elevadíssimos, né? Com relação à língua mesmo. E por mais que as crianças estejam expostas ao conteúdo, é necessário sempre preparar essa criança para esse modelo de prova. Afinal, são 20 minutos para responder 25 questões de um determinado paper. 20 minutos para ouvir o listening 3 vezes. Às vezes a criança terminou no primeiro e quer sair da sala. Não pode, né? Então a gente precisa treiná-los para isso. Então nós oferecemos ali um preparatório, como é feito na grande maioria das escolas, no sentido de preparar para o modelo da prova. E aí, no dia 6 de outubro, eles realizaram a prova. E foi uma experiência muito bacana. Eles adoraram. Sim, eles estavam super confortáveis, Eles estavam né? muito confortáveis com a questão tanto de falar inglês, quanto de fazer a prova mesmo, né? Então, eles foram expostos. As pessoas que aplicaram a prova, no momento que eles chegaram na Grow Up, eles só falaram inglês. Sim. E foi bem interessante, assim, ver a reação das crianças, né? Porque são pessoas diferentes, falando só inglês. Eles estavam muito animados, muito empolgados. A prova foi aplicada na escola. A gente ainda não tem os resultados, né? No momento que estamos gravando esse podcast.
Ainda falta um mês para os resultados serem liberados, então a gente vai saber depois como foi. Mas eu, como professora e que acompanhei a prova, enfim, eu acredito que eles tenham ido muito bem, que eles tenham surpreendido muito a gente. E aí é bacana falar, porque Cambridge, ela é uma prova que ela avalia a língua, né? E aí que a gente falou o tempo todo sobre a equivalência de língua e conteúdo e tal. Mas é que não existe nada ainda que avalie o aluno no bilíngue. E se a gente for pensar sobre isso, é muito difícil, né? Como que vai avaliar com relação ao bilíngue? É que é um vestibular, né? Assim, não tem como. É uma coisa muito interdisciplinar, transdisciplinar. É uma coisa muito multicultural. Sim. Então, são muitas esferas a serem avaliadas. Então, a primeira, talvez a mais fácil, seja avaliar o inglês. E é muito pertinente, muito interessante como se dá o processo. Sim. E é bacana para os pais, né? Então, eu até falei para as crianças no dia que eles fizeram Cambridge que eu fiz Young Learners Starters há bem mais de 20 anos atrás, mas a gente nem vai entrar nesse assunto. Não. Mas faz um tempão. Eu fiz essa prova. E eu me lembro do dia, eu me lembro de como foi. Eu levei o meu paper para eles verem as minhas notas. Então, foi bem legal. Minhas notas, assim, os badges, né? Porque Young Learners não tem nota, então eles não aprovam ou reprovam. Sim. Dentro das habilidades, eles são avaliados em 5 selinhos. E aí a gente vai saber quantos selinhos, né? Qual foi o marker, a mark deles em cada uma dessas habilidades. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu tô ansiosa pelos resultados, mas tô bastante confiante que as crianças tiveram um resultado bacana, porque eles estão expostos a isso, eles foram preparados para isso, enfim. Só para fechar uma história desse dia, a pessoa que foi... eu não lembro o nome dela agora, mas ela avaliou as crianças na parte oral, né? Então, ela foi até a sala em que eles estavam. Acho que você estava lá, né? E aí ela fez toda uma introdução, né? Enfim, tentou acalmá-los e tal. E aí, no final, ela falou para eles, né? Que eles poderiam contar com ela, né? Então, ela falou, you can count on me, né? E aí, de repente, eles lançaram um Bruno Mars, assim, não foi? Aí eles começaram, you can count on me like once. Ela ficou super impressionada. Se vocês estão cantando Bruno Mars, a prova não é nada para vocês. Sim, verdade. Né? Então foi muito divertido ver aquela situação acontecendo. Foi bem bacana, né? Mesmo. Por isso que eu tô bastante confiante aí que eles tiveram um desenvolvimento adequado, né? Pertinente à idade deles, né? À maturidade, esperado nesse assunto, porque eles estavam prontinhos. Muito bom, Dê. Esse assunto rende mais episódios, tá? Porque a gente nem falou dos benefícios do ensino bilíngue. Não chegamos, né? Pois é. Enfim, tem muita coisa para falar, mas acredito que dá para tirar bastante dúvidas aí das famílias, né? Com certeza. Então, eu quero te agradecer novamente pela sua segunda presença. Imagina, foi um prazer. Terceira já ganha cadeira cativa, eu acho, hein? Pode pedir música no Fantástico. Pode. E eu também quero agradecer a todos que investiram esse tempo aqui com esse bate-papo com a gente. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Bye, bye.